de novo, pessoal. Vamos agora para o nosso segundo bloco da aula. Agora nós vamos falar sobre os probleminhas envolvendo tanto o MMC quanto o MDC. Que isso aqui, gente, é melzinho na chupeta. É só vocês se atentarem às palavrinhas-chaves que tem no problema que vocês matam se o probleminha é para ser resolvido por MMC ou por MDC, já que vocês já sabem como faz cada um. Então, primeiro, vamos falar as palavrinhas-chaves envolvendo os probleminhas com MMC. Primeira palavrinha-chave, gente, de tanto em tanto. Por exemplo, de 4 em 4 dias José faz isso. De 8 em 8 dias João faz aquilo. Então, de tanto em tanto é um dos métodos. O outro, a cada e o número. A cada 5 segundos pisca a luz amarela. A cada 8 segundos pisca a luz azul. Então, se falar a cada, nós já vamos saber que é uma palavrinha-chave do MMC. Outra palavra também que surge bastante é a palavrinha juntos. Geralmente eles perguntam, quando que o evento vai acontecer? Junto, tipo assim, quando que as luzes vão voltar a piscar juntas? Seria uma palavrinha-chave. Outra palavrinha, simultaneamente, concomitantemente e ao mesmo tempo. Que na verdade é o que? São sinônimos. Então, quando que as luzes vão voltar a piscar novamente? Quando que os carros se encontrarão concomitantemente, ao mesmo tempo? Então, quando a gente observar essas palavrinhas-chave, já vamos saber. E por fim, vai ser o que? De novo. Quando que o evento vai ocorrer? De novo. Nós vamos observar que quando nós resolvemos probleminhas com o MMC, o que a gente descobre através do MMC é daqui a quanto tempo que o evento ocorrerá novamente. Aí, gente, na hora de uma prova, vocês não podem ser esbaforidos. O grande problema do aluno de matemática é ser esbaforido. O primeiro número que acha já sai marcando na opção. Vocês têm que observar se o número que vocês acharam realmente é o que está sendo perguntado. Então, matemática é atenção para fazer uma boa prova. Então, vamos lá, num primeiro exemplo de probleminha, para vocês verem. Então, o primeiro probleminha diz o seguinte, ó. Em um certo país, as eleições para presidente ocorrem de 6 em 6 anos. E para senador, de 4 em 4 anos. O que a gente já observa? De tanto em tanto. Só de bater o olho no probleminha, vocês já vão perceber que se trata de um probleminha de MMC, que falou de 6 em 6 e de 4 em 4. Aí depois no final pergunta, em 2004 essas eleições coincidiram. Quando essas eleições voltarão a coincidir novamente? Outra palavrinha-chave, quer dizer, teve de tanto em tanto e teve novamente. Lacrou com chave de ouro. Já sabemos que o probleminha é de MMC. Então, o que a gente vai ter que fazer? O MMC de 4 e 6, através da decomposição simultânea dos fatores primos. Primeiro, nós vamos testar o 2. O 4 divisível por 2 e o 6 também. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Algum dos dois dá por 2 novamente? Sim, o 2. Tem que esgotar o 2. Aí aqui vai 1, abaixa o 3. Dá para dividir por 2 algum? Não. Se não dá por 2, nós vamos testar o próximo número primo, que é o 3. Então, 3 dividido por 3, 1. E eu repito 1. Então, cheguei no meu objetivo, que é ficar aqui do lado esquerdo, 1 e 1. O que eu faço agora, pessoal, com esses números que estão na minha direita? Eu multiplico. Uma dica para vocês, é sempre mais fácil multiplicar de baixo para cima, porque se os números forem muito grandes, de baixo para cima vai facilitar para vocês. Então, ó, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, quer dizer
que foi em dias, foi em anos. Então aqui foi em 12 anos. Se eu fiz MMC de ano com ano, a minha resposta é em ano. Eu achei 12. Eu vou esbaforido e marcar o 12? Não. Eu tenho que me atentar o que está sendo perguntado. O que eles perguntam? Em 2004, essas eleições coincidiram. Quando é que essas eleições vão coincidir novamente? Ou seja, se eles querem saber quando que vai ocorrer novamente, é justamente o que eu acabei de descobrir. O que a prova podia perguntar? Qual o ano que as eleições vão ocorrer novamente? Se foi em 2004, a gente faria o quê? Se é daqui a 12 anos, 2004 mais 12, 2016. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Mas aqui eles não querem saber o ano. Eles querem saber daqui a quanto tempo que vai ocorrer o evento novamente. Então vão ocorrer novamente daqui a 12 anos. Se estivesse perguntando o ano, a gente somaria o 2004 mais 12, daria 2016. Certo? Vamos ver um outro probleminha também com o MMC para a gente fixar essa matéria. Você foi viajar com a turma de melhor idade do bairro. Quantos havia na viagem? Se podemos contar de 8 em 8 e de 10 em 10. Tem alguma palavrinha-chave aí, pessoal? Ó, de 8 em 8, de 10 em 10. Eu não falei com vocês que a palavrinha-chave é de tanto em tanto? Então, de 8 em 8, de 10 em 10 é palavrinha-chave de MMC. Então, eu vou tirar o MMC de 8 e 10 pela decomposição simultânea dos números. Nossa, ficou igual um OK, gente. Vamos lá. Dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Tem algum número que ainda é divisível por 2? O 4. Então, vamos esgotar o 2. 4 dividido por 2, 2. Eu repito o 5. Vou para o 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. O que eu faço com 5 que não é divisível por 2? Eu repito. Muito bem, eu repito. Então, aqui vai ficar 5. 5 dividido por 5, 1. E eu repito 1. Cheguei ao meu objetivo. 1 e 1 aqui do lado. O que eu faço agora com esses meus fatores? Eu multiplico. Então vai ficar 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa também, gente, que dizer 5 vezes 2 ao cubo, né? Mas enfim, de baixo para cima é sempre mais fácil. Ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Se eu conto de 8 em 8 e conto de 5 em 5, quer dizer que o meu MMC é 40. Então, qual que é o número de idosos que estão na viagem? 40. É um problema simples, mas se a pessoa não sabe que dá para resolver por MMC, não ia conseguir achar a solução. Ou ia demorar mais tempo para encontrar a solução correta. Tranquilo? Agora, nós vamos falar, gente, de probleminhas envolvendo o MDC, que é o máximo divisor comum. Então agora a gente vai falar sobre os probleminhas envolvendo o MDC. Para começar, eu quero que vocês dominem quais são as palavrinhas-chave para eu resolver um probleminha com o MDC. Primeiro, dividir em grupos, dividir em equipes, sendo que esses grupos, essas equipes com tamanhos iguais. Outra palavrinha-chave, maior tamanho possível. Vocês pensam, seu máximo divisor comum é maior tamanho possível. Então, cortar em pedaços iguais, dividir em grupos iguais, dividir em equipes, distância entre os elementos. Às vezes quer saber a distância entre as árvores, sendo que essa distância tem que ser a mesma. Então, tudo que é dividir em partes iguais, seja cortar em pedaços, ver distância entre as coisas, ou até mesmo dividir em grupos, e sempre de maior tamanho possível. Eu já vou saber que é de MDC. Então vamos ver o primeiro probleminha aí. Num torneio há 72 meninos e 48 meninas. A professora quer formar grupos só de meninos ou só de meninas, com a mesma quantidade de alunos e usando o maior tamanho possível. Então, o que a gente observou de palavrinha-chave aqui, gente? Falou em que? Formar grupos e falou de maior tamanho
possível. Depois pergunta, quantos alunos terá em cada um desses grupos? E uma coisa interessante que vocês têm que saber, o que se descobre através do MDC é a quantidade de elementos que tem no grupo, ou se for problema de dividir em distâncias ou dividir em pedaços, o tamanho do pedaço, o tamanho da distância ou o número de elementos, sempre o quantitativo, ok? Então, nesse probleminha a gente viu que é o MDC, porque falou formar em grupos e falou que é de maior tamanho possível. E aí eles falam que tem 72 meninos e 48 meninas. Então, o que a gente vai ter que fazer? O MDC de 72 e 48. Vamos todo mundo raciocinando junto comigo. Vamos lá, Matheus, ó. 72 dividido por 2, 36. O 48 dá para dividir por 2? Dá, vai dar 24. Algum dos dois dá para dividir por 2? Dá, porque são pares. Só que aqui, lembra que a gente está fazendo o máximo divisor comum, o MDC? O que eu falei com vocês do MDC? Menino, dá para circular. Então aqui no caso, quando eu dividir os dois ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Circular. Aqui no primeiro caso, os dois foram divisíveis por 2, eu circulo. Aqui também os dois foram divisíveis por 2, eu circulo. Vamos continuar. 36 dividido por 2, 18. 24 dividido por 2, 12. O 18 e o 12 dá para dividir por 2? Sim. Os dois dão para dividir por 2? Sim. Se os dois ao mesmo tempo, menino, dá para circular. Aí vai dar 9 e vai dar 6. Algum deles dá para dividir por 2? Dá. Os dois? Não, porque o 9 é ímpar. Número ímpar não dá para dividir por 2. Como é só o 6, então eu não circulo. Eu só vou circular quando forem os dois ao mesmo tempo. Então aqui no caso eu repito 9 e eu resolvo o 6 dividido por 2, que é 3. Algum dos dois dá para dividir por 2? Eu tenho que esgotar o 2. Não dá, então eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Foram os dois números que dá para dividir por 3? O 9 e o 3? Sim, né? O 9 e o 3 são divisíveis por 3, então menino, dá para circular. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Vamos esgotar o 3? Algum dos números dá para dividir por 3? Dá. Os dois? Não. Só o 3 que dá para dividir por 3. O 1 não. Então eu não circulo. 3 dividido por 3, 1. E repito 1. Cheguei no meu objetivo, que é ficar 1 e 1 aqui. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar todos os elementos? Só vou multiplicar os elementos que estão circulados. Então aqui vai ficar o 3, sempre de baixo para cima. O 2, o 2 e o 2. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Eu não estava dividindo em grupos. O que eu descubro com MDC? É a quantidade de elementos que tem no grupo. Se um grupo tinha 72 e o outro tinha 48 e eu quero formar grupos iguais, quer dizer que cada um desses grupos vão ter o quê? 24 elementos. Mas eu acho 24 e vou esbaforido marcando 24? Eu tenho que ver o que está perguntando. Quantos alunos terá em cada um desses grupos? Opa, a pergunta é exatamente a mesma resposta, mas poderia não ser. Se eles querem saber quantos alunos tem em cada equipe, 24 já é a resposta. E se eles quisessem saber quantas equipes foram? Aí a gente teria que somar tudo e dividir por 24. Então por isso que a gente tem que se atentar ao que está sendo perguntado. Vamos agora para o probleminha 2? Vamos para o segundo probleminha então, envolvendo o MDC. Regina possui 3 pedaços de fita de 6 centímetros, 12 centímetros e 15 centímetros, que serão utilizados na confecção de alguns enfeites. Ela pretende cortá-los em pedaços, gente, de maior tamanho possível. Aqui eu já observo a palavrinha-chave, maior tamanho possível. E ela quer cortar em pedaços. Aqui você já mata o problema que é de MDC, que é cortar em pedaços e de maior tamanho possível. Depois, de forma que não haja sobras e que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. Quantos pedaços de fita serão obtidos
ao todo. Então vamos ver o tamanho das fitas. É fita de 6 centímetros, 12 centímetros e 15 centímetros. Então fita de 6, de 12 e de 15 centímetros. CMDC, menina, dá para circular. Nós vamos circular só quando for aos 3 ao mesmo tempo. Então vamos ver. Dá para dividir por 2 algum dos números? Dá. São todos? Não, 15 não é divisível por 2, então eu não circulo. Mas aí eu resolvo a conta dos que derem para resolver. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. E o 15, como não é divisível por 2, o que eu faço? Repito. Depois eu tenho que esgotar o 2. Algum dos 3 é divisível por 2? Sim. Então, o 3 eu repito e o 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. O 15 dá para dividir por 2? O 15 não dá para dividir por 2. O que eu faço? Repito. Tem algum número que é divisível por 2? Não tem. O que eu faço? Divido por 3. Todos eles são divisíveis por 3? Sim. Se todos eles são divisíveis por 3, o que eu faço, menina? Dá para circular. Eu que inventei isso aí, gente. Menino, dá para circular. Então, ó, 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Não finalizei minha conta ainda não. Aqui tem que ficar 1 e 1. Vai ser por 5, porque por 3 não dá. Aí sim, eu fico 1 e fico 1. O que eu faço? Eu tenho que multiplicar os elementos que estão circulados. Só que no caso aqui eu só circulei o 1. Então, qual que é o MDC de 6, 12 e 15? É o 3. Eu não estou fazendo o MDC de centímetros, de 6 centímetros, 12 centímetros e 15 centímetros. Se eu estou fazendo MDC de centímetros, quer dizer que a minha resposta é em centímetros. Quer dizer, as fitas, eu vou dividir as fitas em tamanhos iguais e cada fita vai ter 3 centímetros. O que o esbaforido faz? O esbaforido marca lá, número 3. O primeiro número que vê, já quer marcar. Mas, gente, vamos ter calma. Vamos ver o enunciado, o que está perguntando. Colégio Militar é muita atenção quem vai fazer o Colégio Militar. Vamos ver o que está perguntando. Quantos pedaços de fita serão obtidos ao todo? Eles não querem saber o tamanho dos pedaços. Eles querem saber quantos pedaços que tem ao todo. Então, o que a gente vai somar? Então, um pedaço é de 6 centímetros, o outro pedaço é de 12 centímetros e o outro pedaço é de 15. Então, vai dar aqui, ó, 12 mais 6, 18 mais 15, 33 centímetros ao todo. Só que eu já sei que eu tenho 33 centímetros de fita no total. E eu tenho que dividir em vários pedaços e cada pedaço de fita não terá 3 centímetros? Se terá 3 centímetros cada pedacinho, quantas fitas que eu vou ter? 33 dividido por 3, eu vou ter 11 pedaços com 3 centímetros. É isso que eles querem saber. Eles não querem saber o tamanho, eles querem saber a quantidade de pedaços. Então por hoje é só, gente. Muito obrigada pela atenção e fica a dica, não sejam esbaforidos, hein? Um beijo para todos.